Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Paz a todos, sejam bem-vindos, os que estão nos 3 andares, os que nos ouvem depois pelo YouTube ou pelo Spotify, para um momento de reflexão, de crescimento, onde todos nós vamos, se Deus nos permitir e nos inspirar, falarmos no coração de vocês sobre um tema que é muito importante para o momento que vivemos e principalmente para as escolhas que fazemos. Eu sou o Walter, estou como presidente dessa casa e eu dou boas-vindas a todos aqueles que vieram pela primeira vez e aqueles que se achegam até nós, trazendo a curiosidade, a vontade de aprender, a dor e a alegria. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado fatalidade. Esse é um tema muito interessante. E antes de iniciarmos sobre ele, para saber se somos livres ou se somos vítimas do chamado destino, até porque nós repetimos muitas frases, eu quero primeiro dizer que o símbolo que eu estou utilizando é uma flor de lótus, que vocês vão ver nas margens, que é originária da Ásia, e ela representa a pureza, renascimento e iluminação, emergindo das águas turvas, sem se sujar. O que significa que ela renasce assim, sem precisar se contaminar, mesmo em momentos que nós diríamos que são difíceis. Ela consegue florir na mais bela obra divina, ou numa das mais belas obras divinas. Muito bem, visto isso, eu quero saber o seguinte. Vocês já ouviram ou já falaram essas frases? Isso tinha que acontecer? É o meu destino, não adianta querer fugir dele? Não há nada que eu possa fazer? Vocês já falaram essa frase? Não tem nada que eu possa fazer. Isso é uma fatalidade. Para todos os sentidos de incompreensão do que acontece na vida, essas são frases que nós repetimos e nem sequer sabemos a força que ela possui, ou se ela existe realmente. E existem realmente algumas colocações que precisam ser analisadas. O que é, primeiro, fatalidade? A crença que tudo na vida está pré-determinado por forças superiores. Aquele casamento que você teve é uma fatalidade porque estava já prescrito nas estrelas. Não é assim, não? Eu bem que queria ter fugido, mas eu, como espírita, eu sei que eu tenho que casar com aquela pessoa porque eu tenho que passar por uma coisa muito difícil. Esse é o meu destino, esse é o meu... O karma é associado justamente a uma forma errada de palavra chamada destino. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a gente foi criando pela concepção. Quem nunca ouviu falar isso no meio espírita, tá ok? O karma é aquela lei de ação e reação que precisa ser conhecida também, porque que ela está em nós. E que nossas escolhas são apenas ilusões. O que quer dizer isso? Fatalidade quer dizer o seguinte: pode escolher o que você quiser que você vai se ferrar mesmo. Entendeu? Escolhe o que você vai querer que não vai dar certo. Tá ok? Não vai dar, é aquela velha história. Você vai andar na rua, você vai falar, hoje é dia, não sei, eu tenho um pressentimento que eu vou bater o meu carro. Já tiveram o pressentimento que alguma coisa ia dar errada? E não é que deu. E aí você fala o seguinte, bem que eu sabia que não ia dar certo. A gente confunde o que é uma intuição com o pensamento negativo que a gente possui. Ou com as crenças que nos prejudicam o nosso desenvolvimento. No meio ali tem as moiras. Vocês sabem o que são as moiras? O termo fatalidade, ele surgiu justamente, principalmente na Grécia Antiga. Quem via aqueles filmes gregos dos deuses, de Hércules, vocês iam ver 3 irmãs que ficavam tecendo o destino das pessoas. Daí é que nasce que existe no processo divino, já nas crenças que depois foram acompanhando outras religiões, de que tudo já estava traçado. Se tudo está traçado, eu pergunto para você o seguinte, para que trabalhar?
A não ser o prazer de ganhar muito dinheiro, que também não vale a pena, porque você vai acabar um dia. Quando a gente não entende os motivos da vida, as palavras elas vão perdendo sentido. Então, quando você fala isso é uma fatalidade, você quer dizer é que aconteceu algo que mexeu com a tua essência, que você não contava, mas não que foi pré-determinado para acontecer. O cara sai com o carro, dá uma bebe, atropela um senhor, sai do carro, entra de novo, olha, não dá atendimento, vai embora e o senhor desencarna. Isso é uma fatalidade? Depois descobrem que ele estava alcoolizado. É uma fatalidade isso? Tinha que acontecer? O que vocês acham? Então nós precisamos ter cuidado do que é provocado pelas nossas imprudências e o que é realmente, tá ok? A justificativa que a gente terceiriza. Perdi o emprego. Por que eu perdi o emprego? Alguém já perdeu emprego aqui? Já, né? Perdi o emprego. Por que a gente perde o emprego? Vários motivos. A empresa não está com grana. Minha filha chegou hoje para mim e falou, pai, vamos até aqui a padaria Marengo? Eu falei, não tenho ido lá há algum tempo. Ela falou, mas eu fui. Chegou lá, estava fechado. Por quê? Porque ela fechou. Então, quando você vai numa padaria durante 10 anos, que era referência, e você vê que as pessoas não cuidam, é fatalidade? É porque tinha que fechar? Ou é incompetência? Não importa quem eram os donos. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, muita atenção ao nome que a gente dá às coisas que acontecem. Porque a gente não aprende se a gente não descobrir por que a gente passa por certas situações. A lição se repete. A lição só se repete. Casei com um homem que tinha uma relação abusiva. Ao invés de eu encontrar um outro que me trate bem e que eu tenha uma boa relação, eu quero um homem que eu possa mandar. Só se repetiu. Agora, quem faz a relação abusiva? Só que eu não percebo. Esse, pelo menos, é bonzinho. Faz tudo o que eu mando. E assim é a relação. E não tem nada a ver com as queridas moiras, que somente é uma ilustração de querendo dizer que o destino são traçados, eles são esculpidos por nós. Só que colocaram elas, e em alguns filmes elas não têm visão nenhuma, elas são cegas, ok? E elas podem mexer com o destino dos grandes deuses que lá estão. Evitar a fatalidade, ela tem 3 aspectos, tem muitos, mas eu vou colocar 3 aqui que eu acho muito importante. A desresponsabilização. Ora, quando eu acho que alguma coisa aconteceu na minha vida é porque é a fatalidade, nós estamos deixando tudo na mão do destino. Não deu certo. Quando dá certo, quem é que fez? Não, é o destino. Quando dá errado, quem foi? Alguém foi. Então a gente acaba não percebendo o nosso modo de falar. Quando você tem um problema espiritual, de quem é a responsabilidade? Vocês vêm para tomar um passe, vêm fazer um tratamento. Qual é a tua responsabilidade? A tua responsabilidade está no grau das tuas ações. Se as tuas ações são positivas e você está trabalhando para o bem, você pode ter um ataque espiritual porque você não está agradando certas pessoas. Agora, se a tua ação é de desrespeito ou de falta de atenção e de vigilância, quem é o responsável? O espírito? A porta está aberta, o que ele faz? Ele entra. Entendeu? Aí você toma um passe. Nossa, tiraram com a mão. Maravilhoso. Quem veio pela primeira vez hoje? Tem alguém? Não, ainda bem. Tem uma, já está lá no fundo, veio pela primeira vez. Então, se ele não é espírita e nunca veio na casa, vocês que estão acostumados, sabem que vocês entram no passe preparatório, lá levanta alguém a mão, e ele comete a fatalidade de tirar as energias em você. Fazer um monte de movimento. Na verdade, ele está colocando energias nos 2 polos, positivos e negativos, e está preparando você para vir ouvir, segurando entidades,
pensamentos nossos, porque a gente vem correndo. O cara fechou a gente lá quando está chegando, você já xingou ele umas 3 vezes. Pegou o telefone, já xingou todo mundo. Aí quando você chegar, cheguei no centro. Ai, boa noite. Que paz que eu tenho. Eu adoro vir aqui. Adianta? Vocês acham? Acreditam? Depois acontece uma coisa negativa, é o destino. Porque eu estava bem guardado. Isso traz uma segunda, que é o conformismo, que é a zona de conforto. Você não se movimenta, você não busca o que é teu, logo, logo a gente vai falar um pouco mais, ela entra em muitas outras áreas dentro disso. A terceira é a estagnação espiritual. Você não cresce porque se é destino, e se tudo que acontece é porque vai acontecer, você fica na zona de conforto, você responsabiliza os outros e, portanto, você não se desenvolve. Você simplesmente não se desenvolve. Você não cresce. Eu não me desenvolvo no meu trabalho, não é porque eu não sou competente, porque sou muito competente. É que o meu chefe, eu culpo alguém. O meu chefe não me vê. É porque a empresa não fala para mim, não me dá a mim todo o respeito que eu mereceria. Nada disso funciona, gente. Ah, mas não tem assim, Walter? Tem um monte. Por quê? Porque tem um monte de gente que justifica o que não faz nas costas de alguém. Aquele que faz, aparece. Eu sempre gosto de brincar, né? Qual é a diferença entre... Quem come ovo de galinha aqui? Ótimo. Quem come ovo de pata? Tem 1, 2, 1... Ovo de pata. Vocês sabem qual é o tamanho do ovo da pata? É o dobro da galinha. Por que a gente come da galinha? Porque ela faz barulho quando bota o ovo. Ela anuncia, meu ovo está chegando. A pata faz o quê? Ufa. E vai embora. Então, a analogia para a gente mostrar é o seguinte: para você crescer na vida, você precisa viver o que você acredita. Se você não vive o que você acredita, você vai terceirizar. E a fatalidade é uma dessas terceirizações da vida. O destino é uma crença que a gente adquiriu para justificar o que acontece na vida da gente. Por isso que a gente gosta, por exemplo, de ler, e tem a sua lógica, quando é bem estudado, os zodíacos, por exemplo. Mas não aquele que você via no jornalzinho, agora já não tem mais, né? Acho que nem tem mais, tem ainda. Hoje, todo aquariano encontrará seu amor. Então todo mundo sai aberto, de aquários procurando o seu amor. Quer dizer, isso é ilusão, isso é brincadeira emocional que a gente faz com a gente mesmo. Se eu chamasse Kardec aqui agora, e avisasse ele, como eu aviso vocês, por favor, quem quiser ver as palestras, nós temos lá no Instagram, no YouTube e no Spotify, ok? Elas ficam gravadas, depois elas vão lá para cima, recomendem, tá? Passam para a gente. E se eu chamasse Kardec, o que ele diria sobre o livre-arbítrio? O que você acha que ele diria? Ele sempre tem uma cara muito séria, né, Kardec, né? Parece que está brabo, né? Mas quando ele está... Como foi em 1857 que ele lançou tudo isso, a gente precisa saber o que ele falava seria dito hoje. E quem sabe até, a gente chamando ele um pouquinho melhor, se ele sorriu um pouco para a gente agora, tá? Agora ele sorriu para a gente. Ele está feliz. A pergunta é sobre livre-arbítrio, Kardec. Ele está procurando no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Telefonou para os seus assessores. Vai ouvir o nosso Spotify, com certeza. Tá ok? Está lendo ainda. Já conseguiu. Tá ok. Agora ele vai ver se nós falamos isso no Spotify. E logo, logo ele volta para o plano espiritual. Tá ok? Então, baseado nisso, o que ele deixou para nós como livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o seguinte. Tá ok? Ele gostou de ficar aqui. O homem que tem livre-arbítrio, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pergunta 843. Ele responde os espíritos a Kardec: pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Inteligência artificial tem livre-arbítrio? Por que não? Interessante, né? Não parece que tem? Tem gente já achando que ela é mentor dela. É verdade, me ligaram, estou falando sério, me escreveram dizendo, Walter, eu estava com um problema, não queria falar com a minha psicóloga. E eu também não estava afim de fazer meu evangelho. Aí eu contei meu problema, Walter foi minha mentora falando comigo. Falei, vai ver que ela incorporou na inteligência artificial e deu a mensagem. E a gente vai se perdendo nas informações. Você vê como a gente terceiriza? A gente, ao invés de utilizar tudo que é moderno ao nosso favor, a gente prejudica o que está ligado a nós. Tá ok? Muito bem. Fatalidade. Qual é o pensamento espírita ainda? No Evangelho segundo o Espiritismo, é o que dá, inclusive, a origem da lição de Hamed, no seu livro, no qual é a base desse estudo, ele diz o seguinte, no seu capítulo 27, item 6. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais, você vai lá no livro dos Espíritos, no terceiro livro dos Espíritos, que está no livro dos Espíritos, você vai ver lá leis naturais e as 10 leis que Kardec sugere aos espíritos para poder, lei do trabalho, lei do progresso, lei da destruição, lei da liberdade, várias, são 10 leis que você vai, lei da caridade e do amor, que é considerada a mais importante, para você ter como um espírito, ter uma regra para poder crescer. Se você ler aquilo lá, aquilo é uma norma moral para a tua vida. Aquilo está distinguindo você, o que você quer ou não. Tá ok? Sem nenhuma dúvida, há leis naturais, essas leis, e imutáveis, que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. Ele não pode fazer uma lei, no dia seguinte, ele muda a lei. Lei que eu falo, lei moral, uma lei que rege um planeta, que rege um ser humano, que é uma lei muito maior. Tá ok? Ele não pode falar, por exemplo, lei da justiça. Todos nós temos o mesmo direito diante do mundo, diante das pessoas ou diante de Deus. Aí ele não pode falar, bom, como agora vocês estão usando muita inteligência artificial, só quem orar por mim 3 vezes é que eu vou atender. Não teria lógica. Perderia o sentido. A lei perderia o seu sentido. Então, elas são imutáveis. Não pode atender o capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. Não é porque tem uma lei que tudo você vai passar, já está escrito. Não, senão ele não dava aquilo que eu falei anteriormente, o livre-arbítrio. No livre-arbítrio você pode escolher fazer o quê? Esquerda e direita. Você pode fazer o que você tem vontade, o bem e o mal. Tem consequência? Essa é uma lei. Então a lei diz, você tem o livre-arbítrio. Pode fazer o que você quiser. Agora você responde por aquilo que você semeou. Semeou tempestade, não vai colher bonança logo em seguida. Tá ok? Quer dizer, então nós precisamos entender que o que acontece com a gente é o que a gente semeou. Tá ok? Esse entendimento parece primário, mas é assim. Quando você analisa a tua vida, você vai falar, por que está acontecendo isso na minha vida? Porque você semeou. Porque você escolheu. Porque você está determinando para a tua vida essas escolhas. E você não está percebendo. Tá ok? Que é uma das propostas fortes dentro do processo. E o chamado livre-arbítrio, ele é uma ferramenta poderosa, porque ele te dá o direito, ele não te dá o direito de mudar de emprego? E não dá o direito de você mudar de país? Só não vai para os Estados Unidos agora, que não é muito bom. Mas ele não te dá o direito de você não falar mais com teus parentes? Sim ou não? De não ter filhos ou de ter filhos? O livre-arbítrio te dá essas escolhas. Atrás de tudo isso tem o quê? Toda escolha tem uma consequência. Por isso, quando você estiver falando, evita procurar isto. De quem é a culpa? Nunca eleja a fatalidade como causa de suas desventuras efetivas, financeiras, sociais e de saúde. Afetivas, financeiras, sociais e de saúde. Ou seja, nunca fala que é uma fatalidade. Porque não é. Você bebeu pra caramba, tem problema dos rins, é uma fatalidade? Desencarnou porque teve cirrose, é fatalidade? Você escolheu aquilo.
Só que você não entende. E quando você não encontra algo escolhido nesta encarnação, tenha certeza que essa lei bonita da reencarnação você vai encontrar mais para frente. Deus não dá privilégio. Ele dá o quê? Oportunidades para aqueles que se desenvolvem em seus talentos. Eu falo que tem um programa agora que eu vi na minha sogra, muito legal, que chama Os Gênios, que é do Canal 5, lá do Hulk, e tinha os Gênios e os Iluminados. Gente, garotos de 10 anos, 12, 13, 14 anos, fantásticos, a forma cerebral deles. A menina com 10 anos chorava porque de 10 perguntas ela errou uma. Olha a cobrança. E errou assim, matemática, botava um país, tinha que falar qual era o país que estava faltando, os dois. Sabe aquela coisa que matemática soma mais 1, mais 10, 100 mais dividido por não sei quanto, ele tem que falar o resultado assim? E quanto mais rápido, mais... Era um concurso que eu chegava no 1 mais 1, eu saberia que era 2, pelo menos. Nisso eu chegaria. O restante ia ser um pouco mais complexo para mim. Tá? Por quê? Isso não é privilégio, gente. Isso já é um levantamento das novas escolas que cada vez mais vão surgir no planeta. Lá em cima as escolinhas estão mais modernas. Por isso que aqui na Terra nós estamos sofrendo muito, porque hoje, em decorrência desse princípio da fatalidade, vocês precisam entender que nós sofremos periodicamente sistemas no nosso planeta. O que eu vou falar agora é uma coisa que a gente fala mais fechado, mas eu vou falar para vocês entenderem. Lá atrás, o homem usava o intelecto, usou a razão. Racionalmente ele mandava, através da força. A mulher ficava em casa, ele saía para caçar. Isso já num período mais antes de uma área um pouco quase agricultura. Aí ele ficava muito tempo fora, a mulher começou a plantar, porque precisava comer. E aí quando ele volta, ele vê aquelas plantações, então ele fica e aí nasce a agricultura, que o homem, pela força e pela inteligência, a mulher... Quem inventou a agricultura, portanto, foi quem? A mulher, só que a mulher sabe disso. As mulheres sabiam disso? Não, porque não tem origem. A origem era o homem que fez tudo aquilo. Muito bem. Durante muito tempo ele cuidou disso. Nos anos 60, 70, começou uma nova onda vibratória no nosso planeta por uma evolução necessária. E isso foi atingindo o planeta como um todo. Uma paleontóloga descobre, por exemplo, um cérebro que estava cada vez mais para trás. Diferente. A área pré-frontal indo para trás. E o que surpreendeu ela é que toda a pesquisa que ela fez nos países que ela tinha contato, descobriram os mesmos tipos de fósseis. O que significava que não era uma questão cultural de um país mais inteligente, menos inteligente, já era uma evolução. Por quê? Porque o pré-frontal vai tomando decisões. Quando você tem isso, o que vai acontecendo? Nós começamos a entrar numa era muito interessante, que era a era emocional. Então, a mulher começou a sentir necessidade de ter mais respeito por si e encontro de espaço. Na época, eu trabalhava com uma companhia achocolatados, que é a Nestlé, tá ok? E o líder, vocês devem, a maior parte aqui mais velha deve conhecer, quem era o concorrente do Nescau? Tá vendo? Era o Toddy. E era o que vendia. Por quê? Vendia para criança. Esse fenômeno começou a ser uma coisa tão interessante que o que aconteceu? Eles captaram isso e começaram a perceber que a mãe começou a ter o emprego fora de casa. E já não dava a mesma atenção que tinha que dar para os filhos. E o filho, então, que tinha irmão ou que tinha conhecido, que tinham amigos mais idosos, digo mais idade, 14 anos, 13 anos, começou a admirar-se por essa criança, por esse irmão, começou a ser o quê? O espelho dele. Então, o que eles sacaram? O que eles fizeram? Propaganda para esses jovens de 13, 14 anos, e eles, o consumidor deles, que era a evangelização infantil, veio, as crianças começaram a comprar. Em 3, 4 anos, eles dominaram o mercado, multiplicando por 3 até a venda que eles tinham. Por quê? Porque a mulher começava a ter esse processo. Isso foi aumentando cada vez mais. E posso falar para vocês, sem sombra de dúvidas, que a maioria daqui sabe disso, até por vivência, que nós vivemos numa grande crise emocional, sim ou não? Cada vez mais, os psiquiatras, os psicólogos estão buscando alternativas.
Só que cada vez mais também nós estamos tendo jovens de 10, 12 anos falando em quê? Suicídio. Quando você mais velho estava lá brincando na rua, o cara está pensando em se matar. As redes estão cada vez mais fortes na cabeça dele. Porque nós estamos chegando num momento natural de transformação de um planeta. Nos bilhões de, de galáxias que existem, o nosso planeta precisa crescer e se desenvolver. Então, dito isso, nós vivemos uma nova fase. E que eu quero que vocês tenham muita atenção. Só vou deixar isso no ar, um dia a gente fala um pouco mais profundo. Que é justamente a fase que está acontecendo atualmente no planeta, que é da ilusão, que é do hipnótico. Então a energia que bloqueia, que está entrando dentro do planeta, ele é bem hipnótico. Ele faz você parecer um robozinho. Então cada vez mais você está numa rede, cada vez mais você não atende as pessoas, cada vez mais, porque é uma necessidade de escolha, de quebra de padrão, para poder passar para uma nova fase de um planeta superior. O nosso planeta está designado para isso. Guardem isso para vocês entenderem que não é uma fatalidade. É a natureza do crescimento de um planeta. Tudo que vocês estão vendo aí faz parte desse... Todos esses grandes líderes que nós temos, são grandes líderes, né? Nos países, são todos esclarecidos, se amam muito mutuamente, falam muito do amor do Cristo, são cristãos, então. É por causa desse processo todo. Muito bem. A escolha. Ora, para você mudar isso, você tem que escolher. Quer ver? Pensa agora em algo na tua vida que você gostaria de mudar, que parece que está muito complicado na tua vida. Você consegue lembrar de alguma coisa? Pensa nisso. Pensaram? Levanta a mão, pensaram? Para mim saber o que eu vou, a continuidade do coisa. Pensaram? Fiquem em pé. Então... Primeiro a gente escolhe, depois a gente levanta e anda. Pode sentar. Vocês entenderam ou não? Primeiro a gente escolhe, depois não adianta ficar só sentado escolhendo. Qual é o maior problema que nós temos na vida? Muitos projetos, muitas iniciativas e poucas acabativas, a gente fala. A gente acaba não terminando as coisas, tá? Muito bem. Qual é a visão do Cristo? Na parábola que é conhecida como 2 fundamentos, ou da areia, não se faz castelo em areia e sim em rocha, ele fala que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, o que é a chuva? Os problemas. Caíram os problemas, tá ok? Transbordaram os rios. O que quer dizer transbordou o rio? Em vez do problema passar, ele começou a aumentar cada vez mais e cada vez mais invadir a minha vida. Parece que não vai ter solução. Tá ok? Soprar os ventos. O que é soprar os ventos? As mudanças começaram a acontecer na minha vida. Eu tenho que tomar decisões agora, não está fácil na minha vida. Sopraram e investiram contra aquela casa, que era de rocha, de consistência. Ela, porém, não caiu. Por quê? Porque foi feita com clareza naquilo, ele tem firmeza, tem propósito, ele sabe o que ele quer da vida dele. Pode vir os problemas, pode vir o que for, aquilo não vai derrubar. Vai abalar? Sim ou não? Sim. Vai te dar vento, mudança, uma série de circunstâncias, os problemas são grandes, parece que não vão terminar, e eles passam, porque passam. Tá? Ele, porém, não caiu, porque estava edificada sobre rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, ou seja, que vem aqui, ouve, mas não coloca na sua prática na vida, será comparado a um homem insensato. Mulher também, viu, gente? Eu vou começar a mudar aqui para ser humano. Tá? Comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. O seu castelinho é bonitinho, um dia eu vou ser feliz, vou encontrar um marido muito rico, uma mulher muito rica, vou ter uma casa toda tranquila, vou ter 3 filhos, já dei o nome para os 3, vão ser tudo perfeitos, vem tudo com problemas. E aí ele tem que lidar com a vida e não sabe como fazer, tá ok? E aquilo choca, porque nem sempre a vida é feita com essa areia que a gente forma os castelos. Será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos, tudo aquilo que aconteceu anteriormente, e investiram contra aquela casa, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela desaba, ela não consegue suportar, e às vezes fica numa depressão o resto da vida. Porque ela não consegue mudar o seu estado mental, porque ela construiu toda a sua ideia em algo falho. Sabe, são pessoas que edificam nos outros a sua própria vida. São pessoas que edificam num trabalho como se aquilo fosse eterno. Não importa. São pessoas que não veem que a construção é interna. O fortalecimento é interno, não é externo. E essa frase também, dita atribuída a um grego, a um filósofo antigo, usado em muitos lugares, inclusive, não é o que nos acontece que nos define. Não é o que acontece, portanto, que nos define, mas o que fazemos com o que nos acontece. Como você reage, é isso que vai te definir. Se você tem coragem, se você é fraco, se você tem fé, se você não é movido pela fé, que é o coração e a união que é justamente o consentimento da razão e a resignação do coração. Resignação é esperar, é mudar, é ter atitudes, entender que aquilo está acontecendo e mudar. Algumas histórias para a gente entender. Esse vocês já devem ter visto nas redes, muitos de vocês, tá ok? É o Nick Vujicic. Ele é australiano. Para vocês terem uma ideia, ele nasceu com uma síndrome chamada tetramélia, que não tem nem os membros superiores, nem os membros inferiores. Sua vida está difícil? Imagina quando ele descobre a vida dele dessa forma. Aos 8 anos de idade, o que ele perguntava? Por que eu, Deus? E aos 8 anos de idade, ele tentou se matar, ele pensou em suicidar-se, porque ele falou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nada para fazer da minha vida. Por que Deus? Por que me escolheu para ser isso? Aos 17 anos, quando ele começa a descobrir que ele podia superar os problemas enfrentando a vida através da fé, olha que interessante, tá? Aos 17 anos ele fundou o que traduzido ao português chama Vida Sem Membros. E ele hoje é uma instituição sem fins lucrativos, ele vai para muitos locais, é chamado, não sei se vocês têm na internet, e o pensamento dele foi esse: tenho chance de... Olha que legal, ó. Tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. Eu tenho. Você tem essa chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou, ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos optar por aprender com a experiência. Aprende com a experiência e faz o quê? Fica parado nela? Não. E seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Outro exemplo de vida muito interessante também, que vocês já devem ter ouvido quando viram o filme. É um filme que, se vocês não viram, vejam, porque a gente chora pra caramba. Eu choro, sou chorão. Mas a gente chora pra caramba, que foi com Will Smith, tá ok? Que chama-se A Procura da Felicidade. A história real do Chris Gardner. Esse cara, ele hoje é multimilionário, tá ok? Ele dormia no chão com o filho dele, a mulher não quis tomar conta, ele tinha que sair vendendo, ele queria entrar na bolsa de qualquer jeito, e ele não sabia como. E ele dá uma frase, numa das cenas do filme, com o filho, que o filho estava jogando basquete, ele ainda estava tentando buscar, e o filho tentando acertar, e ele comenta, filho, você não nasceu para isso. Aí o garoto, o que ele fez? Desistiu. Meu pai está falando que eu não nasci para isso. Na hora, ele pega e dá não deu a frase que está aqui. Na hora ele chega e usa uma frase que diz o seguinte: não acredite nem no que eu te falo. Não permita que ninguém destrua os teus sonhos. Eles são teus. Porque para destruir sonho vai ter um monte de invejoso querendo destruir. Tem uma frase do Silvio Santos, que já desencarnou, que eu gostei quando eu vi, achei muito interessante, que dizia o seguinte: você quer ser feliz e estar em paz? Conta menos sobre a sua vida para os outros. Para de ficar falando da tua vida para os outros. Tá ok? Quer dizer, então são pessoas que cresceram, e ele falou assim: não acredito, porque vai ter sempre o cara que vai chegar perto do teu ouvido e falar da fatalidade. E você vai se ferrar.
Isso não vai dar certo. Né? E depois, se não der certo também, eles vão te apontar o dedo e falar o quê? Te avisei. Eu sabia. Eu sou médium. Esse aqui, quem já viu esse cara? Já viram, né? Todo mundo conhece Harry Potter. Muito bem. J.K. Rowling, e o nome dela foi J.K. Rowling, porque ela foi em 8 lugares tentando vender o livro, e o cara falou, não, você não, com Jenny, com o seu nome aí de mulher, não vai vender. Coloca J.K. Rowling que ninguém vai saber qual é o sexo. E aí, topou. Pois bem, ela perde numa guerra de vida com a mãe acaba falecendo, ela tem um filho, tem uma filha, se divorcia, fica numa depressão violenta. Vocês lembram daqueles dementadores que vinham sugar? Quem viu o filme? Que suga. Aquilo era a representação dela quando ela estava depressiva. Tá ok? E ela não parava de escrever, mesmo em depressão. Então ela foi para Portugal, teve vários lugares, ela não parava de escrever, porque ela tinha o quê? Era tão interessante, ó, com depressão, com tudo que ela estava vivendo, ela acreditava que ela botando aquilo no papel, aquilo que ela acreditava, aquilo ia mudar a vida dela. Mudou, ficou multimilionária, tá ok. Está vendo aquela outra que está no cantinho, que é a Hermione, que é o nome da atriz, da Emily. Sabe o que a Emily coloca? Ela tem o que muitas mulheres, 70% das mulheres têm. Chama Sindromin, que eu reduzo para Sindromin. Vocês já tomaram Sindromin? Mulheres, só mulher toma. Homem também. Já tomaram ou não? Sindromin é síndrome de impostora. Ela não acredita ser capaz. Ela publicou numa revista dizendo, estou vendo a hora que vão descobrir que eu sou apenas um fracasso, que eu não sou boa o suficiente. A Michelle Pfeiffer também publicou da mesma forma, que um dia ia ser descoberta que ela era uma impostora. O título disso chama-se Síndrome de Impostora. Mulheres, muita atenção, mulher tem isso, adora achar que a culpa é dela. Quem é o culpado da mulher ter isso? Os homens, é isso aí, é a família. Ok? É a crença que ela aprendeu, infelizmente. Esse aqui, vocês também conhecem, não conhecem a vida desse daí? Ele nasceu em Pedro Leopoldo, em 1910. Aos 5 anos perdeu a mãe. Passou a viver com a madrinha, que o maltratava. Ela pegava o garfo e ficava galfinhando ele. Ele falava com a mãe. Contou com o apoio de um padre que orientou a não revelar suas visões para não evitar a internação, para ele não ir para manicômio, porque ele ficava na sala falando dos professores, falando os resultados e tal, e vinha os espíritos. Aquilo dava um temor muito grande. Trabalhou como tecelão e datilógrafo, conciliando o trabalho com o estudo e suas atividades mediúnicas. Ele escreveu mais de 400, psicografou, não escreveu, mais de 400 livros. Não ganhou um tostão com isso. Quando a NASA foi verificar e fez um teste da aura de Chico, descobria que a aura maior nossa é de 20 e 30 centímetros, dele tinha mais de 1 metro. Tamanha a energia espiritual desse médium. Ele tinha suas dificuldades? Ele tinha suas dificuldades. Ele tomava, para você ter uma ideia, 20 remédios por dia. Ele tinha uma pré-cegueira num dos olhos, teve um problema cardíaco. E ele tinha o Dr. Bezerra de Menezes dando uma série de receitas para muita gente. E por que ele não se revoltava com a doença dele? Porque ele tinha consciência que aquilo que estava acontecendo tinha sido escolhas que ele tinha feito com clareza na vida dele, não nesta, porque ele já nasceu com a grande parte das doenças. Então ele sabia o que estava acontecendo com ele. E aí, por isso que Emmanuel pede para ele 3 coisas. O quê? Disciplina, porque já conhecia ele, né, para pedir essas 3 coisas. Sabia que se não pedisse isso, ele não exerceria a grande atividade que ele fez. E ele fala sobre a vida dizendo, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Não há, portanto, fatalidade, não há destinos como a gente pensa. É uma página em branco todos os dias. Tá ok? Aquilo que colocamos nela corre por conta de quem? Nossa, como você vai acordar amanhã é o problema de quem?
teu. Você ainda vai ter dificuldades? Mas é claro, vai mudar amanhã porque ouviu a palestra? Mas não. Mas deixa guardadinho que você pensou em algo que você queria resolver, que você ficou em pé, que agora falta dar o quê? O passo para resolver. Depois você me conta. Porque aí você vai ter o auxílio dos mentores que estão presentes de tudo aquilo. Por isso que a pergunta que a gente faz aqui, depois de ouvir uma palestra dela, é o quê? E como que eu vou desenvolver esse meu livre-arbítrio melhor? Como que eu vou ter escolhas melhores? Tá ok? Vamos de novo para Kardec, vamos de novo para o livro dos Espíritos. Para terminando, já estamos terminando. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão quem? Sua vontade. Livro dos Espíritos. Por que a gente não consegue as coisas? Eles falam, porque falta vontade. Há quanto pouco de vós tem o quê? Vontade. Vocês querem as coisas, mas não querem ter o trabalho. Queremos as coisas, mas não queremos. E quando a gente faz muito, Walter, a gente luta por aquilo. Eu não sou assim, eu luto muito. Está lutando errado. Está na hora de dar um passo para trás e ver que aquilo não está funcionando. Entenderam? Quando você vê que algo não está funcionando, a estratégia tem que ser mudada, o pensamento tem que ser mudado, senão você fica o quê? Ainda mais quando você quer educar alguém. Já viu mulher tentando educar marido? Elas fazem cursinho no céu, gente. Homens, por favor, devem fazer. Porque é assim. Por que você não lava a louça dele? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você chega cansado, você senta no sofá. É assim. Eu vou para a cozinha. Você fica no sofá. Aí você já não sabe se vai para a cozinha ou para o sofá. Há muito tempo atrás, por um tempo deu certo, eu criei o livro da cozinha. É a leitura da cozinha. Porque eu descobri que a minha mulher não queria que eu ajudasse ela a fazer nada naquela época. Ela só queria que eu estivesse com ela, presente lá. E às vezes eu fico, às vezes não fico. E naquele momento eu resolvi ficar. Só que eu percebia que, quando eu percebi que eu falava, posso te ajudar a fazer isso? Posso fazer uma salada? Não posso fazer nada. O que eu vim fazer aqui? Né? É que você não sabe fazer nada direito. Pô, eu vou saber nunca fazer direito, se eu não aprendo. Né? Como você faz a sopa? Ela dá a risada, tá vendo? Nem isso. E se diverte. Parece que ela faz questão. Ela está me ouvindo. Hein? Faz questão de fazer isso. Tudo bem. Tá? É óbvio que eu também tenho todas as minhas responsabilidades de escolhas. O livro da cozinha, o que eu fiz? Eu levava um livro, eu cheguei a ler um livro inteirinho. Enquanto eu ficava... E eu... sim, com toda a razão. Porque eu via que eu ficava lá sem fazer nada. Depois eu desisti. Né? Porque ela começava, vai ficar nessa leitura, não vai dar atenção? No telefone pode, no celular pode. Né? Ler a leitura não pode mais. Tá ok. Eu comecei e estou terminando com isso daqui, tá ok? E depois com a mensagem do Cristo. Aqui é onde eu falei para vocês que justamente elas nascem. Olha que coisa linda que fica. São águas sujas e estão sendo recolhidas. Muitas vezes elas têm diversas tonalidades, tá ok? E elas nascem dessa forma, no lodo, mas se mantêm limpas. Por isso que elas têm o perfil do renascimento da vida. E é por isso que Jesus, num dos seus momentos mais gloriosos, diz o seguinte. Como Jesus era sábio, né? Ele falava, vai lá e anuncia que chegou a boa nova. Ele não falou, vai lá e anuncia que chegou a desgraça e a fatalidade. Você não vai ouvir ele falar uma vez isso. Ele só dizia do reino de Deus como uma coisa muito boa. E ele falava que o reino de Deus começa onde? Dentro de você. Ajuda isso. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pede, busca e bate para abrir. Só que se fosse simples assim, todo mundo estava bilionário. Sim ou não? Tudo depende do quê? Portanto, o que você pede, aonde você bate e o que você está buscando, o que vai ser entregue. Você bate na porta errada, vai encontrar o quê? Quero encontrar um namorado, Walter. Eu acredito que vou encontrar um namorado. Eu vou num lugar que só tem zureta. Tudo drogado. Eu vou chegar lá, vou achar que eu vou pegar o cara o quê? Ai, Deus me colocou esse que eu vou. Esse é a minha afinidade, eu vou transformá-lo. Em lugar nenhum.
Ora, você tem que entender que não é o lugar apropriado. Vê onde você está batendo para encontrar as coisas. Lá você vai encontrar outra coisa, diversão, conversa, seja o que você quiser, mas não esse companheirismo. Pode acontecer? Pode. É fatalidade não acontecer? Não. É destino? Não. Agora, a possibilidade é menor? Sim. Ninguém vem aqui na casa para procurar marido ou mulher, já perceberam? Sim ou não? É mentira. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. A visão dessa passagem, colocada aqui, que eu ponho, é muito interessante. Ela é um hino, né, uma ação e iniciativa individual. É um convite explícito para que o indivíduo tome rédeas daquilo que está buscando, para que a gente busque na vida da gente o que a gente quer. O aprendizado, a história descreve que a partir de pedir, buscar e bater, não se fica apenas na mera esperança, no simples esperar. O bater é ter consciência do que eu quero. Ora, será que eu não sei o que é bom e o que não é bom? Será que eu não sei o que é certo e o que é errado? A consciência humana foi trazida, Deus coloca dessa forma para que a gente lembre. Será que quando a gente está fazendo mal para alguém, a gente não tem consciência? Sim ou não? Às vezes não, né? A gente só descobre que depois é o mal quando vê o prejuízo. Às vezes não tem a intenção da maldade. É a inconsequência. Você sai, às vezes você tomou uma coisa qualquer e fica com aquilo na cabeça que nem te subiu, mas você tomou, se tem um acidente você fica preocupado. E você vai falar, mas eu não quis mal, eu não saí, não fiz isso para poder fazer o mal nenhum. Por isso que a gente precisa ser prudente. E por isso que a gente precisa encontrar e entender que nesse movimento que nós estamos vivendo atualmente, necessitamos estar sintonizados com o bem. Vamos fechar os olhos. Eu agradeço por essa reflexão. Lembrando que a gente não é vítima, somos administradores do nosso destino. E a cada instante você tem o poder de escolher a liberdade. Então pede para que neste instante, primeiro por você, para que você possa encontrar essa liberdade naquela escolha que você fez mental. Quando eu pedi, para que você encontre caminhos, ideias, tanto em tudo aquilo que você tem intimamente, como nas coisas externas. Pensa assim, neste instante, que Deus, o Pai da vida, quer nosso melhor. Quem pediria pão a um pai e ele lhe entregaria uma pedra? Quem de nós pediria para os nossos filhos, se ele nos pedisse um peixe, daríamos uma serpente? Se nós, com toda a nossa ainda maldade íntima, não fazemos isso, muito menos Deus, nosso Pai. Pede a Deus, nesta hora, pede para que Ele ilumine esse momento que nosso país ultrapassa. Que as escolhas nossas possam ser diversificadas, que esses líderes percebam as consequências que estão dando a tantas e tantas famílias que perderão seus empregos pela vaidade, pelo interesse. Que possam estar acima de todos os processos políticos. Vibra pelo teu lar, para que você faça das suas escolhas um lar melhor, que você encontre o que você precisa. E assim nós vamos terminando esse momento, pedindo a Deus que ilumine a cada um aqui presente e que a paz seja com todos. Que assim o seja, Senhor.